E mais um lembrete: grande parte do que nos torna ricos é gratuito. Lembre-se do que Sir John Templeton nos disse antes: o segredo da riqueza é a gratidão. Não é apenas o que conseguimos ou o que realizamos. É o que nós apreciamos. Não é apenas a aventura de um cruzeiro. É o que desfrutamos. Você pode encontrar aventura e alegria naqueles que ama, nos olhos vibrantes dos seus filhos, ou nos rostos alegres daqueles que você ama. Há prêmios em toda parte se você despertar para a beleza da sua vida hoje. Portanto, não prometa que, algum dia, você vai ultrapassar a penúria. Já comece indo além dela. Perceba quanto você tem sorte, e toda a riqueza que você possui no amor, na alegria, nas oportunidades, na saúde, nos amigos e na família. Não fique rico. Comece rico. Até agora, aprendemos a alocar nossos investimentos entre diferentes tipos e classes de ativos e a colocar parcelas do nosso dinheiro em cestas separadas para segurança, paz de mente, risco, crescimento. Aprendemos que também precisamos reservar outra parcela de dinheiro para uma cesta dos sonhos, que adicionará um molho às nossas vidas à medida que construímos nossa riqueza e nos incentivará a nos sairmos melhor com nós mesmos e para com os outros. Portanto, agora teremos um capítulo final e breve para ensinar a você um conjunto de 3 habilidades simples que podem aumentar os seus retornos de 1% a 2% ao ano, e, acima de tudo, assegurar que você evite os erros que muitas pessoas cometem tentando prever o comportamento do mercado. Com o poder do conhecimento, vamos aprender como... Capítulo 4.4 Timing é tudo? Encontramos o inimigo, e o inimigo somos nós. Pogo, qual é o segredo do sucesso para os investidores e os comediantes de stand-up? Timing. É tudo. Os melhores comediantes sabem exatamente quando encerrar a piada. E os investidores mais inteligentes sabem exatamente quando entrar no mercado, exceto quando não entram. Mesmo o melhor dos melhores não consegue revidar todos os golpes todas as vezes. Para um comediante, um erro no timing resulta em um embaraçoso silêncio mortal na plateia, e, talvez, em alguns objetos atirados na sua direção. Mas, se você é um investidor, um erro no timing pode destruir o seu pecúlio. Portanto, precisamos de uma solução que não exija poderes mediúnicos de nós. Já aprendemos que diversificar o seu portfólio em diferentes classes de ativos e em diferentes mercados pode protegê-lo em uma economia volátil. Mas todos nós já não tivemos a experiência de estar no lugar certo ou fazer exatamente a coisa certa. Mas na hora errada? Então, agora você pode estar pensando: tudo bem, Tony. Então agora eu sei como diversificar meus investimentos. Mas e se o meu timing estiver equivocado? Eu me fiz a mesma pergunta. E se eu colocar meu dinheiro no mercado de ações no seu auge e ele começar a cair? E se eu aderir a um fundo de títulos e as taxas de juros começarem a subir vertiginosamente? Os mercados sempre vão flutuar, e nós aprendemos que ninguém mesmo, pode prever consistentemente e com sucesso quando isso vai acontecer. Então, como nos proteger de todos os altos e baixos, e realmente ter sucesso? A maioria dos investidores fica presa a um tipo de mentalidade de rebanho que a faz perseguir os vencedores e fugir dos perdedores. Os gestores de fundos de investimentos fazem a mesma coisa. É da natureza humana querer seguir a multidão e não deixar passar nada. As emoções começam a nos controlar, e nós, como investidores, tendemos a fazer coisas muito estúpidas, me disse o economista Barton Malkiel, de Princeton. Tendemos a colocar dinheiro no mercado e retirá-lo exatamente na hora errada. Ele me lembrou o que aconteceu durante a bolha de tecnologia na virada do século XXI. Houve mais dinheiro entrando no mercado no primeiro trimestre de 2000 do que nunca, o que acabou formando o auge da bolha da internet. Então, no terceiro trimestre de 2002, quando o mercado já estava despencando, o dinheiro era abundante. Aqueles investidores que debandaram em vez de enfrentar a recessão perderam uma das maiores retomadas da década. Então, no terceiro trimestre de 2008, que coincidiu com o pico da crise financeira, disse Malkiel, mais dinheiro saiu do mercado, de uma maneira que jamais havia acontecido antes. E foi assim que as nossas emoções começaram a se apropriar de nós. Ficamos com medo. E quem poderia culpar alguém por sentir medo durante aquela crise épica? Em outubro de 2009, após o mercado de ações ter perdido mais de 2 trilhões de dólares, e quando centenas de milhares de norte-americanos estavam perdendo emprego todos os meses, Matt Lauer, do programa Today, da NBC, ligou para o meu escritório. Ele me pediu que fosse ao programa na manhã do dia seguinte para falar o que os telespectadores poderiam fazer para lidar com a crise. Eu conhecia Matt havia anos e já tinha estado no programa várias vezes, então é claro que concordei. Quando cheguei ao estúdio, seu produtor me disse: "Ok, você tem 4 minutos para levantar o ânimo do país." Eu pensei: você está brincando comigo? Bem,
Levantar o ânimo das pessoas não é o que eu faço, respondi. Eu digo a verdade a elas. E foi isso que eu fiz. Avisei ao público do programa Today, em 2 blocos, que a crise do mercado de ações não estava superada, que o pior ainda poderia estar por vir. Será que isso serviu para animá-los? Muitas ações que estavam sendo vendidas por $50 não muito tempo atrás estão sendo vendidas agora por 10 ou $5, e aqui está a verdade. Algumas podem ser reduzidas para até $1, eu disse, enquanto os olhos da âncora, em Curi, se arregalavam cada vez mais. Mas eu também disse aos telespectadores que, em vez de enlouquecer, eles deviam lutar contra os seus medos e se informar sobre as pessoas que tinham se saído bem em tempos difíceis. Como Sir John Templeton, que tinha acumulado todo o seu dinheiro quando os mercados estavam em queda durante a Grande Depressão. Eu disse que se o espectador estudasse história saberia que havia uma grande chance, com base no que aconteceu nos anos 1970 e até nos anos 1930, de que em um curto período as ações que caíram para $1 voltassem a subir. Elas poderiam não voltar a $50 por algum tempo, mas, historicamente, muitas pulariam para $5 em poucos meses. Isso significa um retorno de 400%, e poderia acontecer em 6 meses. Se você permanecer forte e inteligente, e o mercado continuar a se recuperar, você poderia fazer 1000% ou mais. Essa poderia ser a maior oportunidade de investimento desde que você nasceu. Concluí. Não era exatamente a mensagem que o programa Today esperava ouvir, mas acabou sendo certeiro. Como eu poderia saber que o mercado continuaria caindo? Porque eu era muito brilhante. Dificilmente. Quem dera eu pudesse dizer isso. A realidade era que o meu amigo e cliente Paul Tudor Jones vinha me avisando sobre o que estava acontecendo nos mercados quase um ano antes da crise. Ele é um daqueles unicórnios que conseguem efetivamente prever o comportamento dos mercados em uma base razoavelmente consistente. É parte do que o fez não apenas um dos investidores mais bem-sucedidos da história, mas uma figura lendária. Ele previu a queda da Segunda-feira Negra de 1987 e, quando todo mundo estava surtando, ajudou seus clientes a conquistar um retorno mensal de 60% e um retorno anual de 200%. Então você pode apostar que eu estava grato pelas ideias de Paul. No início de 2008, ele me disse que uma crise no mercado de ações e no imobiliário estava se aproximando e que seria em breve. Fiquei tão preocupado que entrei em contato com os meus Platinum Partners, um grupo exclusivo de clientes com quem eu trabalho de 3 a 4 vezes por ano em sessões privadas intensivas para transformar os seus relacionamentos, negócios e finanças. Convoquei-os para uma reunião surpresa e pedi a todos que pegassem um avião e fossem me encontrar em Dubai em abril de 2008 para avisá-los sobre a crise que se aproximava e ajudá-los a se preparar. Lembre-se, antecipação é poder. Com uma distância de 4 a 6 meses, muitos de meus clientes conseguiram realmente lucrar com um dos piores momentos econômicos da história. Sim, com certeza os preços das ações despencaram ao longo do último trimestre de 2008. Em março de 2009, o mercado estava tão ruim que as ações do Banco Citigroup tinham caído de um nível máximo de $57, a você adivinhou, como eu havia informado, 97 centavos. Você poderia literalmente possuir as ações por menos do que custava sacar o dinheiro de um caixa eletrônico.